Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai estar com a gente agora. Boa noite, né? Para quem vai ver depois. Bom dia ou boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de agradecer imensamente por todo o carinho que vocês têm me dado com mensagens de gratidão. Enfim, pela força que vocês me dão para estar aqui, continuando o meu trabalho, agradeço imensamente. Sou muito feliz por essa oportunidade. Boa noite, Cláudia. Seja muito bem-vinda mesmo. Daqui a um pouquinho a gente começa, tá? Entrei um pouquinho antes para dar as notícias aí que tem que dar. Dia 16 agora eu vou estar fazendo uma live. Vou estar aqui com a Vânia e vai ser a Vânia já esteve comigo aqui no Instagram, e essa próxima live do dia 16 vai ser no meu canal do YouTube, o Sementes de Luz com Dilma Oliveira. Espero vocês por lá, tá bom? E hoje à noite a gente vai estar recebendo aqui o meu querido Hernani para bater um papo. A gente vai bater um papo sobre o trabalho belíssimo que ele vem desenvolvendo. E é uma honra tê-los aqui comigo. Muito obrigado. O Hernani já chegou por aqui, logo eu vou chamá-lo. Gostaria de falar para vocês também sobre a minha mentoria, tá? Quem tiver interesse, eu estou fazendo uma mentoria agora, onde eu acompanho vocês por 3 meses, conversando, dando dicas, né? Repassando tudo que eu aprendi que eu continuo aprendendo nesse meu caminhar de viagem para dentro de si mesmo, questão energética, questão espiritual, enfim. E vocês, caso tenham interesse, entrem em contato comigo pelo direct que a gente bate um papo, tá bom? A gente acerta os detalhes. Oi, meu amor, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Vou convidar já o nosso querido Hernani, já que ele está por aqui, né? Não vamos perder tempo, não. Vamos lá. Deixa eu... Diego, bati sem querer, convidei você sem querer, desculpa. Oi, meu querido, oi. Que honra tê-lo aqui comigo. Privilégio estar aqui com você. Seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, a casa é sua, fica à vontade. Muito grato. O Tato também está aqui com a gente, já chegou por aqui, o pessoal está chegando com tudo. Ainda bem, né? O horário certinho. Não é? A turma gosta do horário. Eu sou daquelas que, quando eu vou fazer uma live, como a gente sabe que tem toda uma equipe por trás, né, desse trabalho, então eu costumo seguir o horário certinho. Tipo, que bom. Sou uma boa menina, sou obediente. Sou obediente. Então, Hernani, seja bem-vindo. Ok, seja bem-vindo mais uma vez. Hernani, seguinte, como eu sempre faço com os meus convidados, eu deixo você à vontade para você falar, tá, sobre o teu trabalho, se apresenta pra gente aqui, fala quem é o Hernani. O que a Hernani faz? Fala aí um pouquinho pra gente. Falo. Então, meu nome é Hernani Fornari, eu estou falando para vocês aqui do estado do Rio. Eu moro a 120 quilômetros do Rio de Janeiro, eu moro na roça, já moro na roça quase a minha vida toda. Ai, que delícia. Dos 20 aos 40 anos, eu trabalhei na terra, eu fui da primeira geração de produtores orgânicos aqui do Rio de Janeiro. E escrevi um dos primeiros livros de agroecologia que foram editados no Brasil. Aos 40 anos eu fui para o Rio e fiquei uns 16 anos no Rio, que é quando começa a minha história com terapia, embora eu tenha um contato profundo com a Índia, embora eu nunca tenha ido à Índia, mas a Índia veio a mim quando eu tinha 18 anos e nunca mais saiu. E aí eu vim para o Rio, comecei a minha história, eu dei aula de yoga durante muito tempo, eu fui instrutor de yoga, eu fui massoterapeuta, eu fui proprietário de um espaço terapêutico no Rio, que era uma referência
no yoga, nas terapias, era o Espaço Saúde lá em Laranjeiras. E em 98 eu entrei em contato com o xamanismo. Na verdade, eu nunca pertenci, eu sou muito aquariano para pertencer, né? Eu sempre transitei em tudo, eu sempre fiz a minha própria história, mas meus amigos diziam que eu era um hindu índio, né? Eu tinha um pé atolado na jaca da Índia, um pé atolado Uhum. na jaca do índio. Mais ou menos nessa época também entrou na minha vida as terapias de respiração. E em 2003 entrou na minha vida o trabalho que é a locomotiva hoje da minha história, que é uma terapia chamada alinhamento energético. E em 2013, depois desses 16 anos no Rio de Janeiro, eu voltei a morar aqui no sítio. Hoje eu vivo dando cursos de alinhamento energético pelo Brasil. Eu já não dou mais aula de yoga, não trabalho mais com massoterapia, não tenho mais o espaço terapêutico no Rio. Eu moro aqui já vai há quase 10 anos. E esse ano eu dei o meu primeiro curso de terapia sistêmica da respiração, que há 20 anos as pessoas me pedem para fazer, mas eu acho que tudo tem um tempo. Claro, E também acho. eu nunca gestei tanto tempo alguma coisa. Eu fiquei Uhum. gestando, gestando, gestando. E esse ano eu estava em Brasília dando um curso de alinhamento energético. Enfim, meus produtores, eu sei que naquele momento deu um start e eu voltei para casa e passei uns 3 ou 4 meses botando no papel aquilo que estava fermentando no útero da minha cabeça durante 20 anos, né? Uau. Eu tive muita, eu tive uma história com uma terapia que se chama Renascimento, o Rebirthing, que foi criado por um terapeuta americano chamado Leonardo Orr, que já faleceu. Uhum. Eu tive uma história com uma terapia chamada respiração holotrópica, que foi desenvolvida por um psiquiatra tcheco chamado Stanislav Grof, que ele está vivo ainda. Ele é um dos pais da Uhum. psicologia transpessoal. Sim. E aí, dessas duas vias, né, que esses dois mares que eu nadei muito, né, imagina, 20 anos com grupos atendendo com esse trabalho, né, e mais o trabalho com yoga, então esse tripé, né, o renascimento, a respiração holotrópica Uhum. e a ciência dos pranayamas do yoga, eu acabei desenvolvendo um trabalho autoral, né, inspirado, influenciado, baseado nesse tripé, nesses três caminhos, que eu chamei de terapia sistêmica da respiração. E Uhum. que eu inaugurei isso em novembro agora em Brasília e na Semana Santa do ano que vem eu vou estar dando um segundo curso e aí vou estar fazendo essa dobradinha, respiração e o alinhamento energético que eu já faço há 20 anos. Maravilha, tu estava falando aí, estava passando um filme aqui na minha cabeça, porque eu também tenho essa conexão com a questão do xamanismo, né? Uhum. Já tive acesso a algumas rememorações aí de vidas passadas como xamã, recebi algumas informações também a respeito disso. E a Índia, quando eu estava morando na Alemanha, eu só vivia andando, eu só vivia indo para os templos lá em Frankfurt. Não fui para a Índia, mas em compensação Fiz, fiz meio que um ashram lá Ah, que no bacana que você apartamento lá junto com morou minha na irmã. Alemanha. Eu Uhum, trabalhei sim. 5 anos na Alemanha com alinhamento Pois energético. é, eu morei 2 anos. Morei 3 meses em Frankfurt, porque primeiro eu fui para a Itália, né? Passei 10 anos Uhum. na Itália, aí depois. E a gente tem isso em comum também, né? Que o teu sobrenome é italiano, Pois aí é. A minha família paterna vem de lá. é de. Uhum. E aí eu passei 10 anos na Itália, depois fui para a Alemanha e fiquei em Frankfurt durante 3 meses em Heidelberg. Uhum. Eu morei o restante do tempo. E lá tinha muitos, tanto que eu tive o meu início mesmo, assim, foi com uma projeção que eu tive com uma guru, que eu acho que tu deve conhecer, que se chama Ama. Sim, É a guru claro. do abraço.
Eu já fui abraçado pela ama. E eu também. Ai, não é maravilhoso? Eu falo aqui pro pessoal, mas o pessoal é preciso vivenciar, É, né? Para poder claro, saber. Cada um tem que ter essa claro, experiência. claro. E assim, eu também tenho esse pezinho assim, também tive também rememorações, né, de vidas passadas também na Índia. Então, assim, é toda uma história. Você vê, eu estou falando isso aqui por quê? Para que o pessoal veja o quanto essa conexão é bem maior do que a gente imagina, Claro. né? Ela, a vida, ela faz essa, ela tem essa profundidade, né? Essa coisa mágica desses encontros, reencontros. E me diz uma coisa, quando você falou que passou 20 anos, né, gestando a ideia, né, desse trabalho e tudo mais, assim, o que foi que teve algum momento que na tua vida que deu aquele start e você disse, pronto, é agora, não tem como empurrar mais. Vamos, é agora, chegou o momento. Olha, Dilma, a minha vida foi movida a starts, porque Uhum, eu sempre tive eu sempre fui muito multitarefa. Eu sempre fui muitas. uhum, Eu sou terapeuta, eu sou agricultor, eu cuido do sítio, eu sou músico, eu tenho estúdio de gravação em casa, sim. eu escrevo. Então, essas politarefas, elas foram sendo movidas a starts, né? Uhum, Eu estou sempre gestando alguma coisa em alguma dessas áreas que em algum momento, como eu já aprendi, eu não fico forçando, né? Eu sim. sei que tem um timing que algo vai acontecer, Uhum, né? Ou seja, um livro, isso já aconteceu com livros. Eu já fiz 11 ou 12 livros e todos eles foram movidos a start. De repente dá um uhum, treco e eu me interno no escritório e uhum, fico. Né? Com música também é assim, com terapias também foi assim. Então eu acho que eu sou meio movido a isso. Eu tenho uma ideia, uhum, aquilo sim. brota de dentro de mim e eu vou gestando. Eu vou gestando, Eu acho que vou. isso. Uhum. Não, é isso aí. Eu acho que isso é interessante você trazer, porque assim, muitas vezes a gente tem aquele desespero de achar que não, eu tenho que estar, eu tenho que estar o tempo todo em movimento, eu tenho que estar fazendo alguma. E muitas vezes esse ócio criativo comigo acontece muito, não sei com você, mas Sim? existem momentos que quando eu tô de bobeira mesmo, tipo assim, Uhum. ó, tô nem aí Uhum. pra nada, virei virei rebelde agora. De repente a coisa vem e aparece. É, Chega uma. São os melhores momentos, na é. minha concepção. Porque quando a gente fica nessa coisa, né, da mente muito que tem que construir, tem que inventar, tem que fazer, tem que isso, tem que aquilo, você meio que é como se você criasse uma barreira para que a inspiração chegue. Tu Uhum. pensa assim também? Claro, o Einstein dizia que quando ele estava muito encrencado com alguma questão, ele parava tudo e relaxava. Porque Uhum, quando ele relaxava, quando você relaxa, o canal abre de alguma, o canal intuitivo abre, né? O canal sensitivo abre. E aí coisas acontecem, né? É muito comum comigo. Eu tô de bobeira, vem uma letra inteira de uma canção, uhum, vem uma ideia de alguma coisa, vem uma ideia para um livro, vem uma ideia para o sítio de fazer algum projeto de plantação de alguma coisa, né? Eu acho que a inspiração vem quando a mente relaxa, né? Aí sim, depois você vai trabalhar em cima disso em algum momento, né? claro, claro. Hernani, e assim, como é que funciona essa terapia que você fala pra gente, que você falou pra gente, essa terapia sistêmica, né? Como é que funciona ela? Explica um pouquinho pra gente. Então, Dilma, respirar é a única coisa sem a qual a gente não sobrevive. Tem gente que. E que a gente nem liga, né? Nem Não, lembra, nem lembra. né? Que Tem respira. gente tem gente que vive sem comer, né? Tem gente que vive de Uhum. luz. Agora, viver sem respirar não tem. Se você não for campeão mundial de apneia e fizer assim, 3, 4 minutos, você morreu. É. Mesmo assim. Então, a Uhum. ideia, eu vou tentar resumir, porque, enfim, esse é um assunto muito longo, né? Claro. Eu poderia resumir assim: o ar.
a atmosfera que a gente respira, ela é a contraparte física da energia vital que na Índia se chama prana, na China chama Qi, Chi, no Japão chama Qi, Dr. Reich chamava de Orgon, é a energia que sustenta o universo. Então, o ar e o prana como se fossem lados de uma mesma moeda. Tudo começa dentro desse raciocínio da terapia de respiração. O Grof e o Orr trouxeram muito essa informação. O que aconteceu quando você, ao sair da barriga da sua mãe, fez a primeira inspiração? A primeira inspiração tem um caráter profundamente simbólico, profundamente arquetípico. Fazer isso, inspirar pela primeira vez, é a porta de entrada para a vida que me recebe. Se a situação... Eu estava 9 meses numa barriga, no escuro, quentinho, encolhido. Se a minha mãe não passou nenhuma situação complicada, aquela gestação foi tranquila. Tranquilo. Se o parto foi razoável, porque nenhum parto é confortável, mas se o parto foi razoável, tudo bem. Agora, quando eu saio dali, se eu encontro, como na grande maioria se encontra, uma sala gelada de hospital, com um spot de luz em cima, eu saio dali e me estico. Eu acho traumático. Dá um tapa na minha bunda, enfia uma sonda no meu nariz. Bota um traumática a coisa. Bota um colírio no meu olho. Tem um input que o Dr. Reich, o Wilhelm Reich, que foi um dos discípulos do Freud, e ele foi o pai das terapias corporais. E o Reich dizia que sempre que eu preciso não sentir, e isso não é consciente na maior parte das vezes, quando eu preciso não sentir, o meu corpo faz 2 coisas. Automaticamente isso vale para recém-nascido. Eu contraio a musculatura e diminuo a minha respiração. É só você lembrar quando dói no dentista. A gente faz isso, a gente contrai e diminui a respiração, porque assim a gente sente menos. É isso que aquela criança faz ao sair daquela situação na barriga e encontrar o quê? Um mundo hostil. Porque se eu estava encolhido e me esticam, se eu estava escuro, tem um spot de luz. Se eu estava quentinho, está gelado, a informação que eu recebo da vida, né? Fora o fato de que eu não saí dali porque eu queria. Eu saí daquela barriga porque eu fui expulso. E ao chegar nesse mundo que me recebe, eu recebo essa constelação de hostilidades. Naquele momento, quando eu vou fazer a primeira inspiração, que é a porta de entrada para a minha vida, eu já faço aquela primeira inspiração desse tamaninho, porque é animal esse impulso de quando eu preciso não sentir, eu contraio, então já uma rede de tensões já se forma ali, que podem ou não cronificar ao longo da vida. Na maioria das vezes cronifica. Na maioria das vezes cronifica. E eu já crio uma espécie de protocolo de respiração. Tipo assim, para aturar esse mundo hostil, eu só posso respirar até aqui. Sim. E o Dr. Reich falava uma outra coisa muito interessante. A amplitude com a qual eu me permito lidar com as minhas emoções está diretamente relacionado com a amplitude com a qual eu me permito respirar. Então, o quanto eu preciso não expandir muito a minha emocionalidade, porque eu estou no mundo hostil, então eu vou calibrando essa retenção do meu movimento emocional, retendo a minha respiração. Reprimindo tudo, Reprimindo a respiração. O Leonardo Orr dizia que isso era a retenção do sopro primordial. Então, ele aprende um pranayama na Índia, né? O Dr. Grof, que mais para frente conheceu o Leonardo Orr,
num lugar muito importante para o mundo, que é um lugar chamado Esalen, lá na Califórnia, onde muitas terapias aconteceram nesse lugar, foram criadas nesse lugar, a bioenergética, o Rolfing, o Capra escreveu o tal da física lá, a psicologia transpessoal foi criada em Esalen. E o Dr. Groff, ele, nos anos 60, ele era um dos terapeutas que fazia pesquisa em Harvard com o uso de LSD em terapia. Quando o governo americano proibiu o LSD, o Dr. Groff desenvolveu um tipo de respiração, mais ou menos parecida com a do Renascimento, para tentar atingir o mesmo estado de acesso ao inconsciente que o LSD proporcionava. Então, ele criou a respiração holotrópica e o Leonardo Orr criou o Rebirthing, o Renascimento, com essa proposta de, quando eu aumento o volume da respiração, porque esses dois trabalhos é um pranayama, é uma respiração conectada, circular. Então, quando eu aumento o volume do ar inalado, quando eu faço uma hiperventilação, como o prana é irmão gêmeo da atmosfera, eu aumento o input de prana no meu sistema. O prana é uma energia inteligente. E o prana vai começar a desobstruir todo aquele entupimento que eu fui criando nos meus condutos de energia, até chegar no desentupimento primordial daquele primeiro sopro, que foi a primeira inspiração que eu fiz ao nascer. Então, acho que, resumindo, é mais ou menos por aí. E é interessante que, assim, eu, por exemplo, eu pratico meditação desde 2006, né? Eu entrei nesse universo da meditação, graças, ainda bem que eu tive essa sorte de entrar nesse universo todo. E os pranayamas, é interessante isso, porque, assim, eu lembro que eu sempre tive um probleminha, assim, uma dificuldade com essa questão. Por exemplo, quando eu observei com todo esse autoconhecimento, né, essa prática de olhar para dentro de mim mesma, eu comecei a observar que sempre que alguém falava em respiração, em falta de ar, em afogamento, eu começava a sufocar. Eu ficava meio... eu não conseguia respirar direito. E aí eu fui observando isso, né? Digo, opa, peraí, vamos olhar isso aqui. E aí comecei a praticar alguns pranayamas. Então, por exemplo, um que me ajudou muito foi das narinas alternadas, Sim, que é claro. uma das mais conhecidas, né? Pessoal, a respiração do fogo também me ajudou muito. Claro. Eu lembro que teve no início, a primeira vez que eu fiz, quase que eu desmaiava. E eu comecei a respirar de uma forma... eu respiro, tanto que eu aprendi a respirar com a parte diafragmática, né? E é impressionante o quanto isso me ajuda a ter lucidez, o quanto isso me ajuda. Então eu faço sempre a pergunta: eita, como é que eu estou respirando agora? Automaticamente isso me traz para o momento presente, que é isso que a gente tem, né? Só que nós temos que lembrar que o nosso passado, como, por exemplo, no dia que nascemos, já começou a vir bombardeio aí de coisas. Então, quando a criança tem a honra de nascer, né, em casa, no conforto do lar, cercado de amor, de carinho, ninguém vai dar tapa na bunda dele, ninguém vai colocar ele numa mesa fria. Então, assim, por isso que eu sou a favor dessa coisa do parto na residência, né? Claro que todo com monitoramento, com acompanhamento, aí é óbvio. Mas, assim, os nossos antepassados, os índios, para parir, era na beira do rio, sabe? Por que agora não mais, né? Então, lembrando dessa questão da respiração, é uma coisa que eu trago sempre para o pessoal, porque é muito importante. Oxigenação, a nível celular mesmo, nível físico, a coisa vai te ajudar muito, né? Questão mental e por aí vai. Então, assim, eu quero te dar os parabéns por esse lindo trabalho mesmo, porque em mim eu vi o quanto isso me ajudou, sabe? O quanto me ajuda, né? Ainda essa questão da respiração. E
Quanto a yoga, você falou que você praticou yoga, mas assim, você não dá aulas, né, de yoga. Não, eu dei aula de yoga durante muito tempo. Eu fui professor em curso de formação de instrutores de yoga Uhum, durante muito tempo. Mas eu fui tendo que fazer escolhas, né? Quando o alinhamento energético sim. entrou na minha vida, que me levou para a Alemanha, entre 2003 e 2008, eu fui 15 vezes para a Alemanha. Eu ficava 3 meses no Brasil, um mês na Alemanha. Mas eu fiquei Uhum. mais para o sul. Eu ficava em Stuttgart e em Ah, tá. Nuremberg. Eu nunca fui no norte. Eu Ok. não fui a Berlim nem a Sim. Minha irmã Frankfurt. morou em Stuttgart um tempo. Ah, é Uhum, maravilhoso, sim. maravilhoso. Eu conheço Uhum, muito bem a cidade, imagina, eu fui 15 vezes para lá, né? Quase um morador. E eu tive que ir largando mão do yoga, largando mão da massagem, para focar a minha vida no trabalho do alinhamento energético. Agora, eu queria só uhum. complementar uma coisa Claro, interessante com a questão da fica à respiração, vontade. que tem a Uhum, ver com o trabalho que eu desenvolvi. Tem um conceito que eu acho muito importante e os meus alunos, eu tenho muito foco em colocar isso, que é a questão do controle. Então, o hum, meu trabalho traz duas perspectivas diferentes de controle. Quando a gente fala de pranayama, a gente fala de reeducação respiratória, a gente fala de melhoria de condição cardiorrespiratória, a gente fala de instrumentalização do prana. Então, eu crio uma forma de controlar a minha respiração para controlar o prana ao meu favor. Isso é um conceito de controle. No outro lado da moeda, quando a gente fala de terapia de respiração, de renascimento, respiração holotrópica, é um outro conceito. O convite é ao descontrole. Porque quando yoga fala de controle, o yoga está falando de instrumentalizar. Quando uhum, psicologia fala de controle, psicologia está falando de resistência, de negação, de repressão, né? Então, o trabalho que eu trouxe, a gente vai trabalhar com esses dois conceitos de controle. Por um lado, a gente tem esse conceito de controle no sentido de criar uma habilidade. Então, eu faço uma reeducação respiratória, eu crio uma, uma forma de ficar, de percepção da energia vital e através de respiração de fogo, de respiração polarizada, de uma série de pranayamas, eu vou começando a fazer aquele prana trabalhar ao meu favor, para ir uhum. desbloqueando os chakras, para ir desbloqueando as nadis, que são os condutos. Esse Isso é um ponto. conceito. Sim. Agora, quando você deita para fazer aquele tipo de pranayama, que é o pranayama que tem no renascimento, que tem na respiração holotrópica, que tem na terapia que eu desenvolvi, aí não tem nada a ver com yoga. Aí Uhum, eu vou usar uma respiração para sair do controle, mas do controle no sentido de resistência, no sentido de negação, né? Eu vou deixar a respiração romper todas aquelas barreiras que fizeram com que eu criasse um sistema de resistências, né? Um controle para não viver. Então, são dois uhum. conceitos muito diferentes de controle que a gente vai trabalhar no curso. A gente vai trabalhar com pranayama, porque um terapeuta de respiração tem que aprender a respirar. Claro. Né? Então, a gente vai aprender a respirar. Né? Você falou de respiração diafragmática, mas também tem a intercostal, também tem a Sim, subclavicular. sim, Né? sim. Tem a respiração que é nasal, tem a respiração que é pela boca, tem a respiração que tem uma ênfase na inspiração, tem uma respiração que tem uma ênfase na expiração, tem a respiração que é profunda, tem a que é lenta, tem a que é rápida, tem a que é superficial. Então você tem um caleidoscópio de possibilidades que você vai usar como facilitador para que aquele cliente que está ali na sua frente possa usufruir da melhor forma possível aquele input de prana
que aquele pranayama traz no trabalho. Era justamente isso que eu ia te perguntar. O curso ele é direcionado a pessoas que trabalham, por exemplo, terapeutas, pessoas que trabalham com... Não, Ou pode ser também para uso, não, né? Para claro. uso próprio. A metade da turma que fez o curso comigo em Brasília fez o curso primeiro para passar pelos 9 dias de processo. Porque são Sim. 9 dias de 7 horas da manhã Uau. às 9 horas da noite. Né? Uh, Então, são 9 dias de um processo profundo. E para aprender a usar com elas. Né? Nem todo mundo quer ser terapeuta, então não tem pré-requisito. Perfeito. É uma técnica muito simples, mas o que torna ela complexa é porque ela é experiencial. Eu uso muito uma frase do Freud que dizia que, eu acho que isso funciona com qualquer terapia, tá? Eu só posso conduzir alguém até onde eu fui. Então, Perfeito. para que eu possa facilitar esse trabalho para alguém, e tem uma coisa, Dilma, uma coisa é você trabalhar com constelação familiar, com Theta Healing, com alinhamento energético, com Reiki, né? Que são trabalhos super importantes. Eu também sou reikiano, também já fiz curso de Theta Healing. Mas quando você entra no corporal, isso ganha uma outra dimensão. Porque uma coisa é canalizar, bacana, é maravilhoso, é forte, é profundo. Agora, quando chega no corpo, a coisa é mais embaixo. Porque o corpo é o destino final. Né? O corpo ele apresenta o que eu fiz de mim. Sim. Na forma da minha respiração, da minha postura, do meu gestual, da minha expressão facial, da minha expressão verbal, do meu caráter, da minha personalidade, da forma como meus sistemas de crenças, minha visão de mundo, meus padrões de comportamento se apresentam nas relações. Então, quando você vem para o corpo, tem que ter um background e um know-how experiencial muito maior. Muito Concordo. maior. Concordo. Até porque no corpo é onde vão ficar as nossas memórias guardadas. Exatamente. Né? De tudo que a gente vive, de todos os traumas, todos os medos, Exatamente. as inseguranças, todas as nossas vivências, elas vão ficar diretamente nas nossas célulazinhas ali, no nosso guardadinhas, corpo. né? Isso aí. Então, é uma coisa que tu tá falando aí, tu fica falando e eu fico que vem me vindo assim, histórias. É engraçado. Por exemplo, quando eu trabalhei, que eu sou técnica em enfermagem de formação. Que legal, que legal. E quando eu fui para a Itália, eu fui trabalhar como cuidadora. E os pacientes com os quais eu entrava em contato eram pacientes terminais, tá? Na grande maioria eram terminais, e eu morava com eles. E isso me deu Cara, foi uma experiência que eu sempre digo, quem tiver oportunidade, faça. Agora sim, saiba que o negócio não é fácil, mas vale a pena. Então você imagine você convivendo. E aí eu colocava em prática o tempo todo, né? O tempo todo. E com a vida também, porque aquelas pessoas, claro. Elas estavam no afã de viver, de continuar a vida, claro. Elas viam que tinha outra saída. Por quê? O que é que acontece? Eu comecei a fazer esses trabalhos com eles. Então eu experimentava em mim, via que o negócio era bom, fazia com eles também. E aí, o que foi que aconteceu? Pessoal, fiquem à vontade para mandar perguntas, tá? Desculpa, eu não falei antes. O pessoal está aqui dando boa noite, Hernani, a Maria, Mariano Barros. Fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? E eu não consigo acompanhar esse monte de gente falando aqui, não. Eu sou muito Não, eu vou acompanhando. É que eu já estou muito... Já fiz muita live, aí eu já estou meio... tarimbada aqui. Então, e aí o que é que acontece? Quando eu cuidava deles, eles começavam a perceber algumas coisas, como já estavam no limiar da morte, então é meio que os véus começam a cair um pouquinho, né? E aí eles começavam a observar
Aí começava a ver a equipe extrafísica, Uhum. começava o que é isso? Aí eu ia lá, aproveitava, né? Então, Ai, que imagina aí, para legal. os italianos, acostumados com aquela coisa muito religiosa, muito. Chegou uma doida lá do Brasil, não sei de onde, falando de espírito, o negócio é meio. Mas aí, enfim. E a respiração era impressionante como haviam momentos que nós fazíamos, eu fazia trabalhos com eles, com reflexologia podal. Então tinha a questão do toque, porque eu observei que eles precisavam daquilo ali. O toque era como se aquele toque ele fosse algo tipo assim, ó, tá tudo bem, tá tudo certo, você merece coisa boa também, sabe? E aí eu fazia massagem neles, eu segurava a mão. Então assim, o corpo, por mais que muitas pessoas falem aí, porque o corpo é só um instrumento, é só o que a gente está usando, cara, não é. Se não fosse o nosso corpo, a gente não estaria vivenciando essas Claro, com experiências, certeza. né? Então, o respeito pelo seu corpo, o Claro. cuidado com o Cuidado, que claro. você põe para dentro Uhum. com o alimento, o Uhum. ar que você Uhum. respira, Uhum. o que entra pelos seus olhos, o que Claro. sai pela tua boca O que também, você né? Então, esses ouve, né? cuidados, o que ouve. Então, assim, eu sempre falo que a gente tem que observar tudo isso. E eu não sei, o que é que tu pensa, assim, ah, tivesse uma dica para dar para alguém, tipo assim, ó, se alguém chegar pro Hernani agora e disser assim, Hernani, cara, tô perdida aqui, não sei por onde começo, não sei o que é que eu faço, me dá uma luz assim, me dá uma dica, o que é que eu posso fazer, o que é que você indicaria de início para o pessoal? É, eu me lembro de uma pessoa que foi muito importante na minha vida. Ele foi meu professor, depois foi meu terapeuta. Ele já faleceu. E ele dizia que a única coisa que a gente não pode fazer na vida é não fazer. A vida é Uhum, tentativa e erro. simples Porque assim. qualquer coisa que eu for falar, eu poderia falar assim, genericamente, vai fazer yoga. Vai fazer yoga. Uhum, uhum, Agora, cada um é cada um. E o mundo apresenta, a vida, né, a nossa cultura, a atualidade apresenta um- um- uma quantidade tão grande de possibilidades terapêuticas, né? Vai experimentar. Para mim, eu diria duas coisas, assim, mas de uma forma muito genérica. Vai fazer yoga e vai fazer terapia. uhum. Porque Perfeito. O autoconhecimento, né? é, eu acho assim, algumas pessoas não gostam muito quando eu falo, assim, pessoal do mundo holístico, tem muita gente que acha que o holístico veio para substituir a terapia formal. Eu acho que nada substitui a terapia formal, Absurdamente. Sim, né? Nada perfeito. substitui estar Sim, uma vez por semana elaborando perfeito, conteúdo com um terapeuta. Eu acho que as perfeito. terapias, alguém está perguntando, sim, a Tem uma terapia pergunta aqui. sistêmica Essa da terapia respiração sistêmica é similar ao é, é um breathwork? breathwork, como é o rebirthing, como é a respiração holotrópica, é um breathwork. Eu não sei se ela está se referindo ao breathwork da. Eu esqueci aquele mestre Ravi Shankar, que tem a. Ah, Shiravi Shankar. É, eles têm um Eu, trabalho com respiração tu forte. sabia que eu fiz uma meditação com aquele cara? Foi tudo de mais lindo. Ah, é? Foi num hotel lá na Alemanha, em cima de uma montanha, ano novo, e Arte a de gente tava viver. com ele. É. Cara, foi muito lindo. Foi uma experiência assim maravilhosa. Desculpa, vai. Agora, Me assim, empolguei aqui. não, mas muito legal. Na Europa é bom que todo mundo vai lá, né? Você vê todo mundo, né? Pois Todo é. mundo, no Brasil nem Não, todo mundo chega lá, vem, tá, né? ama É, só vive lá. Pois é. é. Mas só fechando a resposta para quem me perguntou, uma das Uhum, características da terapia sistêmica da respiração que eu desenvolvi é que ela vem num tripé. Ela é respiração, meditação e relaxamento. Então, numa consulta com um cliente de terapia da respiração, vai ter prática de relaxamento, vai ter a respiração e vai ter meditação. Esse tripé compõe
tem um raciocínio energético, terapêutico, orgânico, né? Onde você tem uma meditação guiada antes da respiração, você tem a respiração, que dura 50 minutos, uma hora e meia de respiração. Depois você tem um outro relaxamento que não é guiado, que é quando tem a integração do trabalho, e você tem uma meditação no fim para fechar a integração do trabalho. Então, essa é uma característica do trabalho que eu desenvolvi. Mas, enfim, eu diria para essa pessoa que você falou, o que eu diria? Faça yoga e meditação, faça yoga e terapia. Agora... Sabe que... não, pode falar. É isso aí. E não pare de tentar, não pare de se trabalhar, não pare de buscar. Porque a única coisa que a gente não pode fazer é não fazer. Sim. Tem. Isso aí que tu tá falando, assim, porque é o seguinte, por exemplo, quando eu abandonei o personagem técnica em enfermagem, né? Ficou lá no cantinho dela, aí assumi o personagem cuidadora, né? E aí a cuidadora entrou nessa onda, pô, Carol, tem muito mais coisa aqui, vamos lá. E aí eu comecei a observar tudo isso, e o autoconhecimento, principalmente, saber o seu limite. Que a gente tem essa mania de não nos conhecermos e vamos ajudar todo mundo. Claro. Sim, cara, mas se tu não te ajuda, como é que tu vai conseguir? Claro. É inviável. Vira o salvador da pátria, né? Pois é. Tipo, né? Vamos lá salvar todo mundo. E aí, o que é que acontece? Aí eu saí da Alemanha, né? Que eu já estava cansada de trabalhar como cuidadora. Vim para Foz do Iguaçu, trabalhei em uma clínica. Inclusive, uma cliente, uma paciente chegou por aqui, uma amigona, fiz uma amizade com ela, assim, uma pessoa maravilhosa, chegou por aqui, está aqui com a gente. E nós fazíamos atendimento eram tratamentos integrativos alternativos. Ozonioterapia, enema de café, tudo isso, acupuntura. Só que assim, eu sempre recomendo para os meus consulentes, gente, é um trabalho em equipe. Eu não posso me permitir dizer, pare de tomar a sua medicação e venha fazer só o tratamento comigo que eu vou resolver. Claro. Eu acho isso irresponsável. Não, total. Porque nós sabemos que por mais que a gente não aceite, mas se faz... Por exemplo, uma pessoa que está depressiva, dependendo do grau da depressão, ela precisa de um medicamento que vai ali em cima da questão hormonal, a questão... Claro. Sabe? Você vai com reiki, tudo bem, ajuda, mas não é só isso. Ela primeiro precisa estabilizar a questão física, né? Então, isso que tu falou para mim, eu concordo plenamente contigo. O pessoal da turma holística, eu sou terapeuta holística, mas eu tenho essa consciência, sabe? Então, assim, é muito interessante você fazer esse trabalho em conjunto. É tanto que eu recomendo, quando se faz necessário, psiquiatra, psicólogo, sabe? Vai para fazer esse tratamento aqui, que vai te ajudar também. Só que essa questão, muitas vezes, você... não, vem pra mim, né, que eu resolvo. Tu tem percebido isso? Que tá... Tem umas coisas que eu percebi, Dilma. Eu estou há 25 anos trabalhando com gente. Isso já dá uma boa estatística, né? Eu acho que estatística é uma coisa importante. E tem algumas coisas que eu percebi, né? Eu acho assim, para mim... Tudo que eu vou te falar é só a minha opinião, né? Não necessariamente serve para todo mundo. Eu acho que nada é bom para todo mundo o tempo todo. E aquele terapeuta que faleceu, que eu citei ele aqui, ele usava um termo, ele falava assim, é muito importante a humildade terapêutica. Às vezes, a terapia que você oferece não é a que a pessoa precisa. Às vezes não é mais, já foi, mas não é mais. Ou às vezes não é só essa terapia, precisa acoplar com outras. Então eu acho que essa perspectiva é muito importante. Uma outra coisa que eu percebi ao longo desse tempo na verdade, Dilma, eu não acredito em nada, nem em religião, nem em medicina, nem em terapia, nem em filosofia, que consiga atender toda a complexidade de um ser humano. Tem caminho. Perfeito, eu também acho. Eu também penso assim. Tem caminhos que vão atender mais o corpo físico, tem caminhos que vão atender mais o emocional,
tem caminhos que vão atender mais o espiritual. Então, eu trabalho muito com a ideia de sinergia. Eu acho que, às Uhum. vezes, quando são questões muito profundas, muito complexas, muito antigas, às vezes é preciso integrar temporariamente dois, três, quatro caminhos terapêuticos Uhum. concomitantemente para poder romper um looping. Para poder romper um looping. E nesse sentido, pegando um gancho teu lá atrás, para mim, Dilma, toda medicina é sagrada. Eu não tenho preconceito com nada. Eu Maravilha. já vi tarja Uhum. preta salvar de puxar gatilho. Sim. É claro que tudo, tanto a alopatia, que o pessoal holístico tem preconceito, Uhum. quanto o holístico, que a alopatia tem preconceito, tudo pode fazer bem e pode fazer mal. Eu já vi Pois é. meditação não ser bom para determinado perfil de gente. Uhum. Você pode matar uma pessoa com ar, você pode matar uma pessoa com água, Uhum. né? Então, tudo pode ser bom e tudo pode ser ruim. Infelizmente, Pois é. tem mau uso de muita coisa, né? Sim. E tem essa questão também de as pessoas elas têm muito essa questão aqui, é, tem muito essa questão assim de, por exemplo, vai para o terapeuta, né? E achando que o terapeuta é o salvador da pátria, que vai Claro. resolver todos os teus problemas, Ah, que vai claro. estar tudo ok. Só que assim, é, eu tenho uma coisa comigo, sabe? Eu acredito muito na consciência, tá? Uhum, Então, claro. qualquer terapia que seja, se a consciência ela não estiver aberta para receber aquilo ali, Uhum, bate e volta, não vai uhum, resolver, não claro. ajuda, não adianta, né? Então, assim, é, existem terapias que são maravilhosas, existem, mas como tu falou, vai depender de cada pessoa. Tem coisas, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu fui certa vez fazer uma regressão com uma colega minha, uma terapeuta, uma psicóloga, e ela faz regressão, hipnótica e Uhum. tudo mais. Beleza, fui lá, né? Cara, ela ficava falando do meu lado, siga minha voz, faça, quase de mulher, peraí, que eu já tô quase. Quando eu tava quase conseguindo chegar, aí ela falava alguma coisa e eu voltava. Aí eu voltava pro. Então, assim, vai depender de cada pessoa, sabe? Aí você diz, Dilma, porque o meu sistema é um outro. O que é bom para Claro, mim, o que me ajuda é uma outra coisa. claro. Então, ninguém está desmerecendo aqui, nada disso, absolutamente. Só que a gente tem que entender que tudo que está aí tem uma razão de ser, né? Então, encontre aquela terapia que vai mais com que você consegue aceitar melhor, né? Que você Uhum. consegue se encontrar e tenha muito cuidado com essa pessoa que diz, ó, oh, venha que eu vou lhe salvar, tá? Eu fico com o pezinho atrás. Não, não. Eu tenho pé atrás com muitas outras coisas além dessa, né? Uhum. Eu tenho um pé atrás, coisas que eu vejo, né? Eu acho que esse tempo todo que eu estou na estrada deu para ter uma estatística boa de muita coisa. Algumas coisas que eu falo para os meus alunos, muita gente arregala o olho. O meu cliente não tem que sair feliz. O meu cliente tem que sair consciente e responsável É. pelo processo dele, né? Terapia holística tem muitas armadilhas. Uhum. É, tem uma armadilha que eu acho super complicada e eu vejo isso acontecer cotidianamente, principalmente com terapeutas holísticos que não são psicólogos. Quando o Uhum. terapeuta holístico não é psicólogo, quando ele não aprendeu a operar com a palavra em terapia, e só quem aprende a operar com palavra em terapia é psicólogo ou psicanalista, que são Uhum. duas correntes que trabalham com a palavra, até porque a gente pensa com palavra, né? Terapeuta holístico, para escorregar e virar conselheiro e adivinho, é fácil. É Rapidinho, né? muito Uhum. fácil. Vira conselheiro, fácil. Sabe por quê? Sim. Porque todo mundo tem síndrome de bonzinho. Então, a primeira coisa que eu desconstruo no meu curso é o seguinte: acolher não é dar ombro, não é dar colo. Uhum. Acolher não é dar colo. O terapeuta não tem que dar colo para clientes. É,
a minha terapia não está ali para suprir a demanda do cliente. Eu acolho a demanda do cliente, respeito a demanda do cliente, mas quem opera selecionando a demanda é o campo. O campo que é Uhum. soberano. O campo é Sim. soberano. O campo né? Eu chamo de campo, você pode chamar de Deus, egrégora, o que quiser. Eu chamo campo Como não também. sou muito Uhum. místico, eu chamo de campo. Né? O Eu campo é chamo campo. soberano, Uhum. porque nem o cliente tem capacidade. O nível inconsciente da existência é tão grande que nem o cliente tem capacidade de saber se aquela demanda que ele está trazendo é aquilo mesmo, Uhum. ou se é só aquilo, ou se não é só aquilo. E aí, Dilma, lembrando outra vez aquele meu professor, ele falava umas coisas muito importantes que eu passo muito para os meus alunos. Nem tudo o que eu desejo é o que eu preciso. Nem tudo o que eu preciso é o que eu desejo. E nem tudo o que eu penso que eu preciso mesmo. E se o que eu preciso não está alinhado com o que eu desejo, pode ser desconfortável desconstruir isso. E a Claro. terapia pode ser desconfortável. E E na terapia, maioria. muitas Sim. vezes, é desconfortável quando Sim. mexe. E aí é que Uhum. faz o cara sair da terapia. Em geral, se sai de terapia quando terapia começa a mexer nesses lugares. Aí a Uhum. mente, né, que é muito Sim. pródiga, vai arrumar um jeito de não gostar mais do terapeuta, vai arrumar um jeito de ficar sem dinheiro, vai arrumar um Uhum. jeito de ficar sem tempo, Sim. né? Sim. Porque A Rá colocou aqui. É isso, Hernando, excelente. O terapeuta precisa perceber até onde deve ir. claro, Uhum. Pois claro, é. é humildade terapêutica. Sim. Eu já perdi muito cliente na minha vida. E essa perda não é perda, é ganho para todo mundo. Às vezes a terapia que eu ofereço não é aquela que ele precisa. Uhum. Às vezes a terapia que eu ofereço não é mais aquela, já foi, mas venceu a validade. Tudo vence validade. Tudo vence validade. Né? E tem também uma questão em relação a isso que a gente tem que entender, que é o seguinte. Por exemplo, existe muito nesse meio, eu percebo que tem muito uma questão de competitividade. Como tá todo mundo competindo, você vai roubar meus clientes, então não vou, não posso fazer um trabalho junto com você, porque senão você vai pegar os meus clientes e eu vou pegar o, sabe? Essa coisa assim. Eu fico, cara, eu fico dando risada. Eu digo, gente, que é isso? Porque tem o cliente que é para você, que vai É, estar ressonando ali com a tua energia, que vai precisar da tua energia, né, para entender melhor alguma coisa. E essa questão que você colocou desse cuidado, eu agora estou trabalhando com mentoria, né? uhum, E eu percebo o quanto eu tenho que ter essa atenção, porque para não criar uma dependência no meu mentorado. Porque muitas vezes, quando você começa a mostrar para ele determinadas coisas, ó, isso aqui para mim funcionou dessa forma, vê contigo se tá ok. E aí o que é que acontece? Muitas vezes a pessoa começa, cara, eu preciso que você me diga o que eu tenho que fazer, da forma que eu tenho que agir, como eu devo pensar. Então, é tipo assim, por favor, né? Não me abandone. Então, você ter essa noção do teu limite, isso é muito importante. Muito. Por quê? Porque você vai chegar um momento que você vai dizer, ó, chegou o momento de você caminhar com suas próprias perninhas. Eu tô te repassando aqui o que me ajudou. E não necessariamente isso vai. Então faça a sua peneirada e veja o que é bom para você. Então eu passo um material, né, que eu tive acesso e que me ajudou muito. Então, essa questão de você, até onde eu posso ir, né? E brincar de psicólogo, isso é muito perigoso. Você bancar claro, psicólogo, observa, claro, tem um pouquinho de claro. atenção, né? Eu acho que Você está lidando, a as mente é muito pessoas que não são complexa. psicólogas, e eu conheço algumas, que recebem cliente uma vez por semana para terapia de fala, deviam ser presas, né? Porque só pode trabalhar elaborando fala quem se habilitou com terapia de linguagem. E até onde eu sei, só psicologia e psicanálise que se habilitou nisso. Né?
Agora, é engraçado, Dilma, você estava falando de competitividade, né? Eu nunca vivi isso na minha vida. Eu não acredito em Pois competição, é, um então eu nunca negócio vivi. estranho. Isso nunca entrou no meu campo de profissional. Eu nunca vi, nunca passei por Aham. isso. Sim. Nunca passei por isso. Eu fico, assim, comigo nunca teve não, né? Ainda bem, assim, até agora não apareceu não. Mas eu observo isso, sabe? Eu vejo de vez em quando uma pessoa falando uma coisa ou outra. Cara, eu acho isso tudo bem, tá, vai estar tudo certo. Cada um no seu momento, Pois é. cada um, né? Cada um compreende a vida como quiser, como achar que deve ser. Mas assim, Eu acho acreditar em concorrência tão na contramão. Né? Eu né? acho. Tem uma coisa que eu fico pensando: a grande parte do mundo holístico acha que holístico é misturar terapia. Eu acho que holístico, muito mais do que misturar terapia, é uma visão de mundo. É uma visão de mundo. Sim. E é tão na contramão dessa visão de mundo holística e multidimensional, sistêmica, transpessoal, considerar a concorrência é tão na contramão disso que eu acho surreal. Um Uhum. terapeuta holístico tá vibrando Preocupado nessa com isso, dimensão da né? concorrência. Pois é, claro. Eu também penso assim. E interessante que tudo isso que a gente está colocando aqui, né, que você está falando aqui, eu tenho uma coisa comigo que eu penso o seguinte: existem muitas coisas que eu aprendi, né, durante esse meu caminhar, e que agora eu estou vivendo um momento que eu estou desconstruindo muito dessas coisas. Então, que naquele momento, para mim, foi maravilhoso, me ajudou bastante. Tudo agora, nesse exato momento, eu já estou revendo. Estou vendo de Claro. uma outra forma. Eu acho que isso é A evoluir, vida é sabe? feita disso, claro. O universo ele é dinâmico, ele está Claro. sempre se renovando, está sempre. Então, imagina, então você ficar engessado numa determinada coisa. Não, eu sou terapeuta holística, então eu vou agir, tem que ser assim, assim, sabe? Acho que a coisa deve ser mais maleável. É você ir de acordo com quem está ali com você, quem chega até você, né? Cada cabecinha ali é um universo, cada pessoa tem uma experiência, tem suas É. experiências, né? E você tem essa maturidade de saber até onde você vai, eu acho que isso é muito, 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 é fundamental. Eu acho que eu dei muita sorte, Dilma, com os professores que eu tive, porque eu fui muito forjado. Talvez por ser aquariano também, isso me facilitou muito. Eu me sinto fundamentado em três pilares assim que para mim são muito importantes e que embasam o meu trabalho de ensinar. É liberdade, independência e autonomia. Uhum. Então, para mim, isso é os três mantras que norteiam todo o meu trabalho enquanto terapeuta e professor. Né? Eu Uhum. acho que a gente tem que trabalhar pela liberdade, pela independência, pela autonomia da gente e do outro. Né? Sim. É aquele velho Então, ditado, né? O verdadeiro mestre, ele ajuda a criar outros mestres, né? Ele não cria discípulo, né? Eu acredito muito nisso, eu vou muito por isso aí, sabe? De você né? Claro. ensinar, de você repassar. E tem uma frase que o Valdo Vieira falava, que eu Hum. gosto muito, assim, que eu trouxe para mim, que não acredite em nada do que eu falo, tenha as suas próprias experiências. Simples Claro, assim, na né? verdade, o Valdo estava repetindo uma frase de Buda, né? Que quem falava isso era Sim, Buda, sim, né? sim, E uhum, nós sim. somos bons repetidores, isso faz parte mesmo, a gente tem que Uhum. repetir os E bons quando repete coisa ensinamentos, boa, né? tá valendo, né, não? Não é? É isso aí. Uhum, uhum, sim. Muito figura o Valdo Vieira. Ah, Eu tive a oportunidade eu de. passei um tempo na Conscienciologia. Eu não conheci ele pessoalmente, não. Eu conheci Encontrei com ele pessoalmente, eu em vi umas duas projeção. palestras com Uhum. ele, uma figuraça, né? Ele Eu era morei do lá em lado do Foz, tempo do Chico né? Xavier, né? Sim, sim, ele trabalhou com o É. Chico um tempo. Eu participei da Conscienciologia. Tem até uns vídeos lá, a ovelha, a rebelde, chegava lá nas tertúlias, e colocava perguntas, né, meio que, tipo assim, muitas coisas que
eu aprendi, sabe? Eu agradeço ao período que eu participei da consciência lúdica. Eu acho que é isso Bacana. também. As pessoas, elas têm uma tendência a esquecer, né? Aquela coisa de você não reconhecer de onde você Claro. aprendeu, onde Honrar os você professores, honrar o honrar, mestre, né? claro. Isso é Os fundamental, mestres. Sim. claro, Então eu acho que isso é uma das coisas que me dá, é um termômetro que eu utilizo, sabe, para saber claro. o tipo de profissional com o qual eu estou me envolvendo. É justamente isso. É quando ele tem isso presente, né, no trabalho dele. Eu só estou Então, aqui porque eu tenho uma fila de ancestrais que se perde no tempo, porque eu tenho uma fila de professores que me ensinaram desde que eu era criança, uma fila de autores de todos os livros que eu li e os meus mentores. Quer dizer, gente pra caramba. Dezenas de bilhões de pessoas que trabalharam para que eu estivesse aqui. Como é que eu vou esquecer isso, né? Eu compartilho simples assim. com eles. Isso no budismo se chama transferência de mérito. Cada reconhecimento que eu recebo, cada elogio que eu recebo, cada dinheiro que eu recebo em troca do meu trabalho, esse mérito eu compartilho com essa galera imensa que está atrás de mim. Porque se não fossem eles, eu nada seria. Né? Eu só estou aqui Sim, sabendo o que eu sei e fazendo o que eu faço porque muita gente. Claro, tem o meu mérito, tem, trabalhei pra caramba, claro, estudei pra caramba, claro. ralei pra caramba. Mas ainda assim, para que eu pudesse ter estudado, ralado e trabalhado, muita gente ralou e trabalhou e estudou antes de mim, né? Uhum, Então sim. essa coisa é muito oriental, né? Isso eu aprendi muito com essa coisa da Índia, do respeito, da honra a quem veio antes, né? Da precedência. Aquela coisa de constelação, de honrar a precedência, né? Uhum, sim. E eu tenho feito. Quando eu estava na Alemanha ainda, eu entrei em contato com um cara, eu conheci ele através da internet, claro, né? Vídeos, não conheci pessoalmente, infelizmente. Se chama Henrique Corbeira. E o Henrique, ele faz um trabalho que ele chama de biodescodificação. E eles trabalham justamente essa questão dos antepassados, né? Do perdão, do antepassado, essa coisa de você trabalhar isso na tua história, né? A gente sabe que isso é muito importante. Muitas crenças, Claro, claro, muitos medos, muitos bloqueios vêm disso aí, né? claro. Então todo esse instinto de fuga, de achar que o outro tem que estar o tempo todo Hum, em alerta, né? Isso vem desde lá das cavernas, a turma que ficava dentro da caverna, que morria de medo de sair e ser engolido. Então, assim, a gente ainda traz isso de uma forma inconsciente. E por isso que no início, quando tu falou a questão do autoconhecimento, acho que isso é o principal ponto. Porque se você não conhece nada disso sobre você, né, observa os sinais que o corpo te dá, dificilmente alguma terapia vai, né? Por isso a questão dessa terapia que você aplica, eu acredito que isso seja maravilhoso. Ai, Hernanda, agora deu vontade de ir pro Rio fazer isso contigo. não é? Venha para o Rio. Oh, Ou, ai, ou quem me dera. leve, Ainda não é me leve para possível. Natal. Seria É, uma boa. ué. Eu, Mas é eu, porque eu não eu, conheço muita gente aqui em Natal eu ainda. fico aqui no meu canto, quietinho, esperando que me convidem. Eu, Simples assim, né? Não? eu Ô, funciono, não, rapaz, eu pois é, funciono vamos assim. amadurecer a E ideia. assim eu estou Vamos no Brasil amadurecer a todo, ideia, porque sim. as pessoas me Sim. convidam, eu vou. É só me Pois é, convidar eu que tô eu doida vou. pra começar, sabia? Esse meu lado cigano não me abandona. Eu tô doida pra sair viajando nesse. Tô agoniada, porque já tô 2 anos aqui em Natal parada. Pra mim já Então, tá no meu limite. Adoro sair viajando. é isso Então, aí. Hernani, chegamos ao nosso momento, Muito bom. nosso Isso tempo. aí. Então, eu gostaria, por favor, que você, primeiro de tudo, eu quero te agradecer imensamente por você ter disponibilizado o teu tempo de estar aqui com a gente, batendo esse papo. Agradecer imensamente pela troca, dizer que você é sempre muito bem-vindo. Ah, Fique querida, à muito vontade grato. quando quiser voltar, fique à Muita honra estar vontade, é aqui só também. avisar. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem, e deixe os teus contatos, fique à vontade. Uhum. Então,
Se você botar Hernani Fornari no Google, você acha o meu site, você me acha. Eu estou no Instagram, estou no Facebook, eu tenho 3 ou 4 canais de vídeo, eu estou em todos os canais de podcast, eu tenho canal de música no YouTube, eu tenho canal de vídeo no YouTube. Então, estou nessas mídias todas. Se você mandar um WhatsApp para mim, ou um inbox no Instagram, no Facebook, eu mando para você os meus e-books. Eu tenho 3 e-books que eu distribuo gratuitamente, né? Então é só entrar em contato comigo que eu mando um livro para você. A minha música está na internet, eu estou em 2 blogs, né? Como eu falei, eu estou em 8, eu acho, plataformas de podcast, principalmente no Spotify e na Apple. E aí se você entrar no meu site, você vê o meu trabalho. Tem a minha agenda, eu dou curso no Brasil todo, eu faço atendimento à distância também, não de respiração, porque não dá, né? A pessoa está me perguntando sobre alinhamento energético. Pois Alinhamento energético, aí é era uma isso que eu ia outra falar. live. Mas se Pois é. se Mas se você quiser dar Vanusa, uma pincelada, a gente. é muito longo para a gente dar uma É muito longo. pincelada. Gente, isso vai ser bom, porque aí a gente faz a próxima live. A gente faz a próxima live. Mas, Vanusa, Valeu, se você me mandar Vanusa. um inbox, Obrigada eu mando pela o meu livro para você. É isso aí. Façam yoga, façam terapia, meditem. Façam. A única coisa que a gente não pode fazer é não fazer. Então, a vida é tentativa e erro, né? E tudo tem prazo de validade, nada é bom para todo mundo o tempo todo. Então, é isso aí, né? Invistam. Né? Muito bom, querido. Então, gente, a próxima live a gente faz então no YouTube, que aí o tempo ele é um pouco maior, nós podemos ficar aqui mais, tranquilo. né? E aí a gente fala sobre o alinhamento. Então tá ótimo. Um beijo para você. Meu povo, cheiro nos olhos. Um cheiro, Hernani. Para você também. Cheiro grande. Eu não conheço Obrigadão. o Nordeste, me leva que eu vou. Opa, vamos lá. O Tony estava dizendo aqui que se vier já tem aluno. Que bom, querido. Colocou aqui, estarei acompanhando o seu trabalho, Hernani. Muito obrigada. Que bom. Tatiana, é uma grande querida, Tatiana. Saudades. Obrigado a todo mundo que esteve aqui ouvindo a gente, gratidão. E bacana, me manda o link depois quando você gravar, para eu distribuir aí para o pessoal. Tá bom? Mando sim. Um beijo para vocês. Meu povo, obrigadão. Dia 16, lá no canal Sementes de Luz com Dilma Oliveira, eu vou estar com a Vânia às 20 horas, tá? Oba. Espero vocês por lá também. Vamos falar de numerologia. Maravilha. Um cheiro. Beijo grande. Tchau, Hernani.